Você falou essa coisa de chamar atenção e tal, mas o próprio MBL, ele se destacou muito forte justamente por uso das redes sociais, né? Sim. O Mamãe Falei, até quando ele veio aqui no podcast, eu falei que ele inventou o método Mamãe Falei de vídeo, Sim. né? Que é replicado até hoje, né? De ir lá fazer o Mamãe Falei. A própria militância virtual, os posts de vocês. E a gente vê até mesmo por alguns novos candidatos que vocês estão trazendo para dentro, como o... Aqui é muito bem. É o Ben Mendes. Ben Mendes. Ben Mendes, o Brigadeiro, o Engenheiro Léo. Vocês estão trazendo uma galera também que são influenciadores para dentro do escopo, né? Como é que você vê essa relação do MBL com esses influenciadores políticos hoje? Vamos lá. Eu vou falar do caso desses que foram citados, porque eu acho que eles não se encaixam nesse tipo de política pitoresca que eu citei, né? Pô, o caso do Ben Mendes. O Ben Mendes é um cara que ele é jornalista, ele é advogado. Ele é médico agora, ele já tá na fase de internato, portanto já é médico. É um cara que fez a carreira dele na iniciativa privada, né? E que agora, né, está indo na área pública. Por quê? Porque ele começou a sofrer diversas represálias pelo trabalho dele como jornalista, né? De defesa do consumidor e etc. E é um cara que veio para a missão, que é nosso pré-candidato ao governo lá em Minas Gerais. Inclusive, na data de hoje, não foi só a pesquisa do Renan, que foi um bom resultado. Ele também cresceu lá em Minas Gerais, está com 3,6%. Para vocês terem uma ideia, o atual governador de Minas Gerais está com 3,8%. Né? Então, ele está muito próximo de passar o atual governador, o cara que tem a máquina na mão, que mostra que ele tem um apelo popular bastante relevante, né? Quem mais que você citou? O Brigadeiro e o Engenheiro Léo. O Engenheiro Léo, o Engenheiro Léo, o cara é doutor em nanotecnologia. O cara, outro cara, professor, né? Deu aula no Mackenzie, deu aula em várias universidades. Um cara que, ele tem muito a falar das mais diversas formas. Nunca vi ele fazer nada de forma pitoresca. Agora, isso é importante também. Às vezes você chamar atenção para determinado fato, né? A gente vive no mundo das redes sociais. Se o cara fazer um vídeo explicando de 70 minutos a reforma tributária, talvez poucas pessoas vão ver, né? Você tem que, de alguma forma, chamar atenção. O que não pode é o espetáculo ser um fim em si mesmo. Isso se tornou um fim em si mesmo. Né? Então, a pessoa vai lá, ela se pinta, ela põe uma peruca e pronto. E ganhou seguidores e likes nas redes sociais, e para isso basta para a pessoa. Olha lá, denunciei a esquerda. Pronto, denunciei a hipocrisia da esquerda. Tá bom, que sim, todo mundo que é de direita sabe que a esquerda é hipócrita, né? Você não precisa ficar se retroalimentando disso. Agora, o que você entregou de fato? O que você conseguiu fazer? O que você propõe? Você é fiel a quais ideias? Quais são as suas convicções na política, entendeu? Então, infelizmente, eu vejo que a maioria muitas pessoas aí, influenciadoras aí, que se tornaram políticos e talvez não se tornaram de verdade políticos, continuam influenciadores, não mudaram, né? Não viraram essa chave e continuam fazendo espetáculo pelo espetáculo. Você acha que isso é um fenômeno que a gente vai ver mais nessa eleição? De mais influenciadores entrando pra política? Ou o contrário, de mais políticos virando influenciadores? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Porque, olha, em 2018... Eu não vejo o Lula fazendo TikTok, não vejo o Lula fazendo mas isso. já tá com uma pegada bem assim, cara. Mas já mudou bastante. Desde que o Sidônio entrou lá, eles estão fazendo... Vejam, vocês, não precisa acreditar em ver lá o Instagram do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Desculpa, aquilo lá é patético. Patético. Né? Mas enfim, né? Tem 10. Então talvez seja mais políticos virando influenciadores. E a gente achava que o teto tinha sido na eleição de 2018, né? Quando elegeu, sei lá, o Alexandre Frota, né? Mas não, cara. Tem uma célebre frase do Ulisses Guimarães que é se você acha o Congresso ruim, espera o próximo. E, cara, ele vem se confirmando toda vez, velho. Toda vez. 2022 foi pior, então... Nesse sentido aí, eu até tenho certo medo aí do que vem em 2026, porque também tem uma parada que é o seguinte: hoje o cara ele não precisa ter coerência nenhuma. Nenhuma. Se ele faz um bom vídeo curto de 1 minuto e meio, não, 1 minuto e meio talvez eu até esteja colocando muito tempo. De 1 minuto, cara, ele consegue ter uma fórmula ali de vídeo muito curto, ele, cara, às vezes consegue ter milhões de seguidores. E a pessoa não vai saber que o cara já defendeu, se o cara tá falando um negócio hoje que na semana passada ele disse o contrário, entendeu? Então, também tem vários, como eu posso dizer, tem vários incentivos, né, para esse tipo de produção.
E, enfim. A gente falou aqui de político influenciador, mas tem alguns nomes bem famosos que saíram do MBL, né, e do Missão, por consequência, e foram para outros partidos, né, e também estão aí nas redes, né. Eu ia fazer uma lista rápida, mas é difícil fazer a lista rápida porque ela é longa, né. Então, assim, é o Faustino, Carmelo Neto, Beraldo, Sandro Filho, Constenaro, o Holiday, o Pavanato, o Betega Betega, o Gabriel Monteiro, o Rubinho Nunes. E aí eu vi uma frase esses dias, e aí eu queria trazer para você, que é assim, que o MBL revela para outros partidos levarem para dentro, né? O MBL, ele é a malhação da política brasileira, mano? Cara, eu acho que é o seguinte, se você for olhar a maioria desses nomes que você citou, salvo raras exceções, como por exemplo o Beraldo, né, que ele pediu pra se afastar, é um cara nota 10, tirando, acho que talvez ele aí só, dessa lista, a maioria escolheu um caminho. Não é que eles viraram de esquerda, não é que essas pessoas, putz, não, o MBL, eu vou seguir da linha do MBL, mas em outro lugar. Não, as pessoas foram virar bolsonaristas. A maioria aí tá no PL. Os que ainda não estão, estarão. Não estão ainda por uma questão de momento. Mas todos esses estão indo para virar bolsonaristas. Fazer o que o Holiday fez, que é patético. Que é um sujeito desprezível, né? Um verme que foi lá dizer: desculpa, Bolsonaro, desculpa, Bolsonaro. Aceita o seu filho negro viadinho de volta. Pelo amor de Deus, o cara desse não tem o mínimo de decência, de postura ereta de homem, né? Ele não é um homem, ele é um rato. Fernando Holiday é um rato, né? Então, esses caras foram fazer isso. Ele, o Lucas Pavanato. Lucas Pavanato estava na manifestação de impeachment do Bolsonaro, dia 21 de setembro de 2021. E eles saíram do MBL em 2020. Após a eleição do Holiday, ganhou a segunda eleição nas nossas costas, nas costas dos militantes do Movimento Brasil Livre, se reelegeu, saiu do movimento, continuou supostamente na mesma linha em 2021, foi na manifestação do impeachment do Bolsonaro, 2022 fez a campanha falando contra o Bolsonaro, as declarações desses caras são públicas, e aí o que acontece? Vem a eleição, eles perdem, né? Eles tiveram metade dos votos que eles tiveram. Eles tiveram metade dos votos que eu tive nas eleições de 2022. E aí, como um passe de mágica, eles veem que Bolsonaro, na verdade, é a grande solução do país e que é o melhor presidente da história do país. E aí eles passam por esse caminho vexatório, né? Que eu não sei como os pais deles conseguem olhar pra eles e ver alguma dignidade nisso, né? Que eles passam por esse caminho de desculpa, não, perdão, eu sou um merda, eu só falei merda, desculpa. E viram bolsonaristas de uma hora pra outra. Resultado disso, as pessoas idiotizadas premiam. O Pavanato foi o vereador mais votado do Brasil. Agora. Então, não dá pra dizer que o cara saiu do MBL porque ele não concordou e aí ele foi seguir a linha dele em outro lugar. Não. As pessoas saem para mudar de lado, para traírem aquilo que elas defendiam, traírem os princípios que fez com que essas pessoas tivessem o mínimo de relevância para ir onde eles conseguem o like fácil, o seguidor fácil, a eleição fácil. O caminho fácil e simples. O caminho fácil e simples, ele tá sempre aí, à disposição. Agora, se a pessoa não tem o mínimo de caráter, se a pessoa é um rato, como esses daqui que eu citei, aí eles vão escolher sempre o caminho fácil. Então, é isso, né? E as pessoas premiam esse tipo de gente. Eu vejo até que hoje uma parte do bolsonarismo olha pra isso e fala, pô, meu Deus, mais um. O cara que tava ontem, falando que o Bolsonaro tinha que, sei lá, apodrecer na cadeia, resolveu virar Bolsonaro de carteirinha. Então, até que tem algumas pessoas acordando aí, mas a maioria não tá. Por quê? Porque o cara vai lá, faz um vídeo curto, ele denuncia a hipocrisia da esquerda, e aí pro pessoal tá bom isso. Então acaba premiando esse tipo de gente. E é isso. Mas assim, eu vou ser muito inocente, poliana, tá? Que meu papel aqui é ser um pouco poliana e tal. Porque eu acho que divergência, acho que todo mundo tem em algum lugar, em algum momento, em diversas coisas e tal. Então, mais de uma vez já estive em profissões, trabalhos, lugares, projetos, onde alguma pessoa olha e fala assim, pô, não é muito meu rolê, eu vou pra lá. Uhum. E às vezes acaba sendo um concorrente, acaba sendo alguém que a gente vai pegar contra e tal, mas não fica no clima belicoso, assim.
que esse clima ele acaba se tornando tão belicoso com quem sai do Sim, MBL? porque, vamos lá, uma maneira de, por exemplo, esses ratos aí, eles se ganharem legitimidade no bolsonarismo é atacando o MBL. Então o cara, ele sai do MBL e aí ele vira bolsonarista e ele, vou atacar o MBL, olha, o MBL, eu estive lá e eles são hipócritas. E aí eles ganham legitimidade no bolsonarismo. É uma questão até de gerar confiança, né, no novo grupo que eles passam a pertencer, e para isso eles atacam o MBL. E é uma forma deles, é uma ferramenta que é utilizada, né, o Holliday é sinônimo disso, né, é um cara que, assim, se ele escrever aqui alguma coisa, né, não vale de nada, né. Então ele usa isso, de atacar o MBL para ganhar legitimidade no novo grupo que ele pertence. E é esse movimento que essas pessoas fazem, por isso. Essas pessoas, e aí é a segunda parte da pergunta que eu queria fazer. Eu conversei com você, conversei com o Arthur já, pelo que eu entendo, dá pra ver que é um movimento, o MBL é um movimento que faz muita coisa, viaja pelo país, tem muitos encontros, tem muita coisa, vocês estão muito tempo junto e tal. Em nenhum momento vocês levantaram uma bandeira que será um Ben Pontes, um Holliday, um Pavanato iria trair vocês? Ou foi uma grande surpresa quando essa galera... Cara, no caso do Holliday, pra mim foi uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa. Porque eu trabalhei com ele, enfim. Eu fiz a primeira campanha dele, eu fui tesoureiro da primeira campanha dele, em 2016. A gente fez uma campanha com 40 mil reais. Foi a mais barata do Brasil, numa capital, naquela eleição. Eu levava ele do escritório até o metrô praticamente todos os dias em 2015. E quando ele ia pra Carapicuíba e tal. Então, assim, eu não imaginava. Pra mim, naquele momento, foi um golpe ali que ele fez. E, assim, agora, tem outras pessoas que às vezes vão dando alguns indícios, né? Faz com que muitas pessoas fiquem ressabiadas, mas, cara, no final das contas você acaba depositando uma esperança ali de que não vai ser assim, não vai ser assim, e aí acaba sendo, né? Talvez a gente tenha que repensar a maneira com que a gente dá visibilidade para certas pessoas, entendeu? Acho que a pessoa ela precisa passar ali por não um calvário, né? Mas precisa passar por algumas coisas, né? O cara não pode chegar achando que ele vai entrar no MBL, ele vai estar, sei lá, gravando vídeo e só, sabe? Ele precisa passar por experiências que eu passei. Eu tô desde a fundação do MBL, mas eu fiz campanha em 2016, em 2018, fiz manifestação desde 2014, participei das manifestações, organizando, carregando bandeira, faixa, militando, tendo a vida de um militante, para depois participar de uma campanha, ajudar numa campanha, distribuir panfleto, saber falar com as pessoas, criar atos, sabe? Fazer tudo esse processo para depois fui lá fazer a campanha do Horn em 2016, depois fui trabalhar na Câmara. Até 2020, eu era praticamente anônimo. Aparecia em uma ou outra live do MBL, mas mais com o intuito de ajudar o projeto ali do que alguma imagem pessoal. Aí em 2020... eu virei chefe de gabinete do Arthur, aí o Arthur foi disputar a eleição para prefeito, aí naquele momento eu ajudei a articular achar um partido que abrigasse a candidatura dele, conseguimos. Aí o Arthur me indicou para ser presidente daquele partido naquela eleição, eu coordenei a chapa de vereadores, elegemos 3 vereadores na capital. Então, foi todo um processo de amadurecimento, né? Até que em 2022 eu venho a ser candidato. Até 2021, minha rede social, eu não tinha 5 mil seguidores, entendeu? Então, eu passei por tudo isso. Então, talvez essas pessoas que tenham saído, talvez não tenham passado nem por 10% disso, entendeu? Isso faz com que a pessoa ela acabe se deslumbrando com os números, porque para ela aquilo é um fim em si mesmo. Para mim não é um fim. Não é um fim. A rede social é uma das ferramentas que eu utilizo para divulgar a causa, que essa sim é o ponto final, entendeu? Então, talvez reformular, repensar, né? Ter cada vez mais cuidado, e a gente tem hoje cada vez mais cuidado na formação de novos líderes. A pessoa precisa fazer a Academia MBL, que é o nosso processo de formação, como se fosse a faculdade do MBL. A pessoa precisa passar por isso, precisa passar por tudo isso que as grandes lideranças do MBL passaram. Que é o top
3 aqui. Pô, eu gosto de fazer minhas listas aqui. Top 3 traições no MBL. Assim. Top O 3? Holiday eu já vi que é um. Já fala com carinho, assim, impressionante. Ah, cara. É que eu acho que aí vai de pessoa pra pessoa, entendeu? Acho que quem tinha... Às vezes tem uma relação mais... A tua, Renatão. Vamos lá. Puta, mano. 3, cara. Que mais doeu, assim? Que mais doeu? Eu diria que eu... Putz, cara, eu não... Que eu não... Pô, boa pergunta, cara. Nunca tinha pensado. Você nunca parou pra pensar? Nunca pensei. Não, porque assim, porque é tipo namorada, sabe? Ficava aquela, me trema, já queria terminar e tal, mas aquela ali eu amava de verdade. Aquela ali era... Pô, eu era fiel, pô. Eu acho que nada foi comparado ao Holiday, cara. Eu não consigo nem colocar esses outros na mesma escala, porque eles não tiveram... Eles não participaram, sabe, efetivamente... daquilo tudo que a gente construiu. O Holiday, ele tava no primeiro grupo da missão que eu te falei aqui no início, em 2015, 2016. Ele fez o impeachment da Dilma, ele acampou, eu acampei junto com ele em Brasília, na frente do Congresso. A gente, fez atos, fez tudo. Então, pra mim, ele é disparado a maior traição. E eu lembro que eu falei isso pra ele. Caralho. Quando ele tava... não, porque tô pensando em sair, achando que eu talvez, de alguma forma, fosse... apoiar a decisão dele. Eu falei, cara, você fazer isso é o maior traidor que eu já vi na minha vida. Caraca. Você ao menos cumpra o teu mandato que nós te elegemos, né? Mas não, o cara acha que ele se torna a pessoa mais importante do mundo e tal. Então eu acho que nenhum chega perto desse. Desses outros que você citou, eu era amigo do Costenaro, a gente viajou junto para El Salvador, tivemos uma experiência lá, sensacional. Enfim, os outros talvez eu não tive assim uma grande proximidade. O Ben Post também deu dor de cabeça pra vocês, no geral, né? Esse é novo, tá fresh. Essa é muito recente. É muito recente. Esse eu ainda não digeri completamente. Gostou do vídeo? Então deixa o like e inscreva-se no Once Imperium para receber mais cortes como este. Até o próximo vídeo.